Boa noite. Vamos iniciar a nossa aula de hoje. A aula um pouquinho diferente, não é? Como vocês ouviram pelo recado que eu enviei a vocês no grupo, não é? Que é uma sala de aula invertida que o ideal é sempre presencial, mas pode ser realizado tranquilamente, até com algumas vantagens na forma remota, porque vocês podem utilizar os recursos gráficos, né? Os recursos digitais que vocês estiverem utilizando ou tenham à mão. Né? Aliás, eu até acho que, em relação à utilização dos recursos digitais, é bem mais interessante a sala de aula invertida dessa forma remota do que presencial. Né? Como é que funciona, basicamente, né, galera? E como eu falei no recado, é uma insistência bastante grande do pedagógico da IMED para nós usarmos as mais variadas práticas pedagógicas e colocarmos nas mãos de vocês, ou ao alcance de vocês, ferramentas para que vocês possam pesquisar, progredir, aprender, não é? Até porque, como eu já falei em algumas oportunidades, o conhecimento não vem em pílula, né? Não vem encaixotado. É uma troca de experiências, é uma absorção de conhecimentos que nós vamos acumulando, dividindo experiências entre nós todos. Né? Se foi o tempo, aliás, nunca existiu, repito, do professor ser o proprietário do conhecimento, não é? O professor é apenas uma ferramenta a mais, alguém que indica caminhos e seria a liga, no caso de uma sala de aula, que une as diversas partes nas mais variadas tarefas e missões que nós temos. Temos algumas limitações, não é? Por exemplo, não podemos fazer trabalho de campo, não podemos realizar visitas técnicas, não é? Que nessa disciplina de termodinâmica, que é 100% presencial, nós já diminuímos ela para 80% presencial, porque nós temos três aulas presenciais, não é? E se nós tivéssemos ao vivo, nós teríamos aí pelo menos um trabalho de campo, 2 visitas técnicas, e nós transformaria em praticamente, no máximo, 60% teórica e 40% técnica, não é? Técnica presencial, técnica prática, que é sempre bem melhor. Iniciando a nossa troca de experiências, deixando claro que nessa primeira parte da aula, que vai até aproximadamente 10 para as 21, até as 20h50, vai ser um debate apresentado por vocês. Tá? A maior parte dos temas que nós vamos rememorar, tá? E trabalhar hoje já foram debatidos e já foram discutidos, não é? Então, como vai funcionar isso aqui? Como vai ser a nossa sistemática? Né? Enquanto um parceiro, um colega apresenta, os outros ficam ouvindo, podem fazer pergunta, podem trocar ideias. Eu solicito a vocês que, pelo menos hoje, vocês liguem as câmeras e mostrem os rostos. Tá bom? Alessandro, vai começar por você, tá? O primeiro seria o João Ô, professor, não ia Capelari, ficar mas para a ele não próxima veio. aula? Como? Não ia ficar para a próxima aula? Não, mas tá legal, dá para fazer hoje. Nós temos aqui gente suficiente para preparar. Não é? Tu não tem material pronto, Bernardo? Tu não estudou? Tenho sim. Alessandro. Alisson. Opa. Senhor, eu posso apresentar o que eu fiz aqui, Tá, mas tudo bem. tá meia boca, Alisson. mas... Wagner. Eu? Tu tem material para participar da aula hoje?
Sim. Lucas. Júlia, tu conseguiu montar alguma coisa, Júlia? Júlia. Sim, professor. Só vou terminar aqui, daí eu já posso apresentar. Tranquilo. Miguel. Eu só li, professor, e vi o que era. Não fiz nada, tipo slide, nada. Não sei se tinha que fazer ou Não, não. não precisa fazer slide. Não, eu só tentei entender o que tá lá no livro. Tá. Eu Johnny. também, mas não entendi muito. Tá, não, mas galera, é o seguinte, ó, vamos, assim, ó, vamos ser bem transparentes, tá? Só liguem a câmera aí, para nós conversarmos. Trocarmos uma ideia. Deixa eu botar uma camiseta aqui então, senhor. Peraí. Vamos votar. Vocês querem que eu passe essa aula para a próxima quarta-feira? Tá? Aí eu Pra mim troco de fica melhor. livro e vocês podem pesquisar melhor? Pra mim fica melhor, porque eu não sei como. Eu acho que sim, professor, porque eu acho que foi ontem, né, que você acabou enviando, né, essas informações e eu É muito em cima, né? é um pouquinho em cima, daí acabei não me dando Sim. por conta e acabei atrasando. Sim, Tá, claro, né, se tranquilo. todo mundo concordar. Tranquilo. E daí Eu o meu acho- tema foi mudado, professor. Daí eu não tive tempo. Eu tive aula da carteira hoje de tarde, a tarde inteira. De agora que eu tava fazendo. Falar bem a Tá. verdade pro senhor. Tranquilo, beleza. Eu vou preparar já as mudanças amanhã, tá, galera? E fiquem atentos, então, até sexta-feira. Confiram que eu vou mudar o livro e, de repente, mude um pouco os temas, tá bom? Porque, pelo jeito, o livro, eu perdi algumas páginas que eu não vou recuperar. Pode ser? Sem problema para vocês? Fica ótimo, professor. Então tá. Sem problema, sim. Júlia, querida? Não, pode ser. Então tá bom. Professor, Oi. não sei. Bom, como o senhor sabe ali, talvez quarta que vem, não sei se eu chego atrasado, alguma coisa, daí se eu puder apresentar hoje, não sei. Não, fica tranquilo, pode chegar atrasado. O teu, como você está bastante adiantado, tá? Assim, ó, quem quiser os mesmos temas, tá? Enviem para a Júlia e a Júlia me informa. Eu só mudo os outros. Tá, Tá, galera? professor, eu quero o mesmo tema, o primeiro lá, que daí tá pronto já. Tá, beleza. Mas vamos Daí nos eu mando pra ela. organizar. Então tá. Envia um recadinho para a Júlia, que a Júlia é minha escravinha aí. Coitado, Júlio. Não, Júlia, ó, sem a Júlia eu estaria perdido nesse semestre. A Júlia é minha salvação. Tá, galera? Mas nós vamos abordar alguns temas bastante interessantes. Vamos lá. Vamos ver o que nós vamos Mas daí abordar. na parte 2 você iria colocar a energia em trânsito ali, né, professor? Ou Sim. Na parte 2 eu tenho dois temas aqui, até às 9 horas eu decido qual que nós vamos abordar, tá? Positivo. Pessoal, olha só. Na termodinâmica, assim como em todas as engenharias, seja ela qual for, e seja qualquer ciências ou processo químico industrial, tá? Nós temos um problema, tá? Um problema bastante grave, que é identificar as fases dos materiais. Na engenharia mecânica, as fases dos materiais ela é preponderante, galera. Se vocês não tiverem um bom conhecimento técnico e teórico da fase dos materiais, dificilmente vocês vão conseguir, por exemplo, trabalhar com eficiência e eficácia numa fundição, uma fabricação de peças, tá? Em projetos de fabricação de materiais. Tá? Porque as fases, como vocês vão ver daqui a pouco na nossa conversa,
e nos nossos slides, eles mostram a evolução da fabricação, a evolução da dissolução, da solvatação ou da solidificação, tá? Das estruturas cristalinas. E esse conjunto de fatos e fatores, eles vão determinar a resistência, a qualidade, certo? E as tecnologias que vocês vão poder utilizar ou que vocês vão poder escolher para realizar da melhor forma possível o trabalho do engenheiro mecânico. Tá? E nesse caso específico, a forma e a distribuição das fases nos sólidos, tá? Ela é especialíssima, tá? Porque quando você pega uma porção, uma análise de qualquer tipo de material, e esse material não tem continuidade, for descontínuo, você tem um problema, tá? Porque altera as características estruturais dos sólidos numa escala que você não consegue mensurar. Tu tem que ter o controle disso na mão, certo? Isso depende basicamente dos componentes, dos materiais, se são cristalinos ou amorfos. Nós já abordamos essa questão dos cristalinos e do amorfo, certo? E seja ele monofásico ou polifásico, essas características elas podem ser modificadas pela termodinâmica, certo? Ou seja, pelo trabalho térmico, por uma ação térmica e, consequentemente, facilitando a ação mecânica. Tá? Já estou preparando uma aulinha sobre características mecânicas das ciências dos materiais para vocês também, bem rápida, para que vocês tenham e obtenham esse conhecimento para, pelo menos, nortear onde vocês podem ou possam adquirir maiores informações. A microestrutura, galera, vocês só vão ter uma ideia, né, obviamente, estudando ela de uma forma bastante particular. Tá? Na verdade, a microestrutura ela descreve e mostra possíveis grânulos, possíveis falhas, modificações em processos físicos e químicos. Tá? Na última aula prática, eu, o João e o William tivemos a oportunidade de ver isso de perto na lupa. Tá? Porque na segunda aula prática nós tivemos as condições necessárias, né, de realizar a metalografia, o lixamento, certo? A submissão do material ao nital, tá, que é ácido nítrico a 5%, e depois observar essas características e essas fases e os grânulos mais escuros, mais claros. E o William está aqui, pode falar para vocês, era bem nítido. Não é? E ele se modifica ainda mais, por exemplo, num processo industrial que é a têmpera. A têmpera no óleo ou a têmpera na água, ela é um processo físico, químico, industrial de transformação da resistência dos materiais. Certo? Sim, foram feitos nesses dois, né? No óleo, na água e no normal, né? Sem Exatamente. No normal a gente não analisou tanto, mas no óleo e na água foi feito bem detalhadamente. Coisa boa, né, William? E a pedido do William, que é um colega legal, ele diz: professor, guarda lá para nós olharmos na próxima aula prática com os colegas aí. Então, vocês agradeçam o William aí. Não é? E essas proporções e composições, galera, são muito importantes na resistência, como eu falei, por exemplo, anteriormente, da fundição. Eu, apesar de não ser engenheiro mecânico e não trabalhar na fundição, tá,
pelos meus estudos e pesquisas sobre a areia da fundição, eu tenho um contato bastante próximo, bastante direto e bastante frequente com a fundição de algumas empresas da região. E eu digo para vocês que o engenheiro mecânico que não conhecer os processos de microestrutura, de estrutura cristalina, tá? Certo? E das fases dos materiais, não vai ter sucesso numa fundição. Não vai mesmo. Daqui a pouco, inclusive, nós vamos ter uma ideia bastante exata. Além da lupa, quando vocês quiserem uma análise mais aprofundada, vocês vão usar o quê? A microscopia. Só que a microscopia tem um preparo todo particular da amostra, certo? Que é um pouquinho diferente, viu, William, daquele que nós realizamos para observar na lupa, não é? Mas sem esse preparo, a microscopia de varredura eletrônica tem pouca utilidade, né? O engenheiro ou operador do equipamento, né? Ou o profissional que vai realizar a caracterização, é isso que nós falamos, a caracterização da amostra, tá? Tem que ter a compreensão que a visualização das imagens ela vai ser de maior ou menor visualização, ou mais nítida ou menos nítida, tá? Ou mais esclarecedora ou menos esclarecedora, tanto for o trabalho de preparação que vocês tiverem, certo? Conforme a metodologia que for utilizada. Nós estamos falando no momento do MEV, mas nós temos o DFX, o DRX, nós temos dezenas de metodologias de caracterização, e cada metodologia de caracterização vai exigir de vocês, engenheiros, né, uma forma de preparação da amostra, tá bom? Nós temos aqui as fases de um equipamento de microscopia de varredura eletrônica. Algumas amostras em que eu realizei o MEV, galera, uma delas, inclusive, ela foi submetida, não é, ao contato com microgrânulos de pó de ouro, para depois serem submetidas à microscopia de varredura, não é? Nós tivemos que preparar as amostras com antecedência, no meu caso, eliminar praticamente totalmente a presença de água, certo? Para não dar um falso positivo ou falso negativo em eventuais presenças de amorfos, tá? Já que a matéria cristalina ela não sofre essa influência tão forte da parte aquosa, mas a amorfo sim. Quando vocês utilizarem um MEV, galera, vocês vão enxergar algumas fases como essa que nós vamos ter aqui. Tá? Eu não sei se vocês em casa estão conseguindo enxergar, certo? Foi o máximo que eu consegui aumentar para colocar lado a lado essas diversas microestruturas. Depois vocês podem separar uma a uma, tá? Vocês estão vendo e podem ver de forma bem tranquila. E, William, me diga uma coisa, eu já observei uma que está bem parecida com uma das amostras. Qual é que você acha aí? Vamos ver se nós tivemos bastante o mesmo olho. Tem a 10 que parece que está um pouquinho. Essa 10 e essa aqui, tu não acha? É. A terceira e a 10, parece não é? bastante. Os Tinha grãos a peça em óleo, né? Se não me engano, ela tinha um pouquinho era baterita, né? Exatamente. Com um pouquinho lá, mas pensando que era carbono, mas era o material. Mas tu não teve na aula passada, né, William? Oi?
Tu não teve na aula passada, na nossa aula de materiais com memórias de forma, né? Não. E tu não Até chegou, tava não vendo aí, conseguiu tinha dar uns uma exercícios- olhadinha? Tinha uns exercícios para fazer, né? Não, tranquila, não é até por causa dos exercícios, porque nós abordamos de forma mais aprofundada a martensita, por exemplo, tá? Sim. Que se forma naquele processo que nós realizamos, principalmente na primeira Aula prática. aula Uhum. prática, tá, galera? Sim. Vocês podem ver que todas as formas, observadas a 1.000, 2.000, 3.000 vezes, dependendo do material, dá para observar bem certo e de forma bem clara as fronteiras. Entre as fronteiras, nós temos sempre, na maioria das vezes, microgrânulos ou microgrânulos, tá? Materiais cristalinos, materiais amorfos. Observem só essa forma aqui, que é a 13, tá? Ela é muito interessante. Nós temos aqui alguns pontos. Alguém está falando? Ô, professor, Sim. eu consegui colocar em apresentação de slide ali, dá pra gente Tá, enxergar obrigado. melhor, dá pra ver melhor. Tranquilo. Obrigado. Isso. Tá certo. Estão observando melhor agora, galera? Sim, professor. Olha só, gente. Nós temos aqui a microestrutura da 13. Nós observamos uns pontos bem escuros, certo? Que são formas de grãos bem nítidos. Nós temos o material vítreo, que também aparece de forma bem nítida. Eu não consegui identificar o material em forma de agulha, vocês podem me ajudar. Eu estou enxergando em forma de agulha na figura 14. Vocês podem me... Como nós estamos numa aula de troca, né, galera? Vocês estão enxergando algum material em forma de agulha nessa 13? Eu não estou conseguindo... Não estou conseguindo identificar. Na 14, sim, está bem nítido. Mais ou menos às 7, professor? Como? Às 7? Não, a 13. A 13 eu consegui enxergar 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu acho, Tem professor. 7 ou 8, Sete, que tem um lá em é. cima, ó lá. As agulhinhas. Isso. Tá. Nossa, Estou enxergando. Aqui estão elas. Ó. Elas, né? Tá Isso. certo. Beleza. É que eu sou como aqueles bichinhos lá que demoram você acostumar com a determinada luz. Mas está bem nítida aqui, não é? Eu acho que vou ter que ir no oculista, no oftalmo de novo. No meu tempo era oculista, agora é oftalmo. Galera, e aqui, o que vocês estão enxergando? Nós temos, de novo, alguns materiais alongados, não é? Certo? Só que aqui não é agulha. Não é agulha. Eu digo para vocês que esses bastonetes, tá? Prestem atenção no que eu vou falar, para vocês não se confundirem. Esses bastonetes, eles podem ser, por exemplo, de alguma rocha de milhões de anos atrás, tá? Que petrificou com bactérias. Vocês estão compreendendo o que estou falando? Sim. Tá? Esses bastonetes são típicos de bactérias. Galera, o mais perigoso para vocês na engenharia mecânica, na minha opinião, tá? São essa presença de grãos. Essa presença de grãos nessa última do lado esquerdo aqui, ó, tá? Ela dá uma aparência de extrema fragilidade, não é? Extrema fragilidade. Aqui é como se fosse diversas lajes, diversos tijolos, aqui também, idem. Essa aqui me dá uma aparência de
de uma estrutura cristalina mais frágil, certo? Esta aqui, idem. Tá? E essas fases cristalinas dos materiais, galera, principalmente quando são submetidos a tecnologias térmicas, né? Ou seja, termodinâmica, elas são cruciais na engenharia mecânica e na fundição. Tá? Nós temos aqui uma fase e uma porção homogênea de um sistema, tá? Que tem uma igual composição química e uma igual estrutura cristalina nas interfaces. Tá? Certo? Nós temos as estruturas cristalinas, tá? Nós temos as fases vítreas. Quem é que faz para mim essa análise da microestrutura aí? Vou pedir para o Beto ou para a Júlia. Qual dos dois? Professor, eu posso tentar fazer, só que eu tô pelo celular, que o meu note não tá entrando mais na Não, internet. tranquilo. Tá ruim de Júlia? ver, mas vou tentar. Não, Vamos fica se ajudar, tranquilo. então. Vamos se ajudar. O que tu acha? Já está escrito aqui, eu só quero que tu comente e fale a tua visão, a tua opinião. Acho que ali apresenta a cristalina não cristalina e também o tamanho dos grãos, que são diferentes, e os espaçamentos entre eles também. O tamanho, né, a proporção. Ali fala em forma de distribuição, então os grãos da primeira, da A ali, estão mais juntos, né? E na Isso. segunda eles já estão mais separados. Ótima observação. E, se eu não me engano, os pontos pretos é o... Como que é o nome? Pode ser carbono. Carbono? Pode ser carbono. Carbono. Provavelmente sejam carbonos. Maravilha, é isso aí. Galera, agora vocês prestem bem atenção, tá? Que nós vamos ter alguns diagramas bem importantes, bem legais, tá? Para termodinâmica e para engenharia mecânica, que são os diagramas. Primeiro nós vamos mostrar aqui um diagrama que vocês já viram na química para engenharia, já conhecem, tá? Mas é um ponto de partida, um ponto de entrada para depois nós observarmos a linha Solves. O caso da solubilidade do sal em água, tá? Que são os diagramas de fases, certo? Esse diagrama de fases aqui, por incrível que pareça, ele é muito parecido com os diagramas de fase, tá? De um ponto de fusão de um material metálico. O diagrama que vocês vão construir é muito parecido. Muito parecido, tá? Por quê? Porque em ambos os casos nós temos um limite de solubilidade, um limite de temperatura, onde nós vamos ter praticamente três fases, onde é quase impossível nós observarmos a diferença entre elas. E eu vou pedir aqui, vou solicitar para o William também comentar. William, lembra quando nós observamos a fusão da matéria-prima na aula prática? Sim. Não chegou a um determinado material, um determinado ponto, em que o material estava assim, ó, um pouco solúvel, um pouco sólido, e uma interface onde tinha algo de solúvel e algo de ainda não dissolvido?
Uhum. Tá? Aquele ponto, tá? Que é uma linha muito tênue, tá? Do ponto de fusão de um material sólido, uma liga metálica. Tá? Eu vou levar de novo o equipamentozinho na aula, na próxima aula prática. Qual que Os era o que nome daquele material que foi colocado naquele cristal lá, professor? É o William que está falando? Isso, isso. Eu coloquei Não me recordo o nome. sulfanilamida. Isso. Se tu quiser escrever aí, sulfanilamida. A sulfanilamida, tu lembra que era em grânulos, não é? Sim, sim. Até mesmo para nós lembrarmos dos materiais metálicos em grânulos. Uhum. E a alantoína, ela era um pó bem fino. Tá? Um material assim de granulometria bastante baixa, né? Ou seria, no caso, seriam os finos presentes, por exemplo, na areia de fundição. Os finos presentes na areia de fundição seria a lantoína, William. Tá? E os grânulos seriam a areia verde. E nesse momento nós conseguimos observar, a galera que fez química comigo também lembra dessa aula prática, deu para observar exatamente o ponto, tá? O ponto limite, onde a solubilidade e o ponto de fusão foram ultrapassadas, tá? E a mudança para uma segunda e uma terceira fase, ela foi muito rápida, mas ao mesmo tempo, ela é muito rápida para os nossos olhos. Mas se nós tivéssemos as condições naquele momento de fotografar, nós veríamos que estava se arrastando da sólida, da semissólida para a líquida. E é a mesma coisa a fase metálica. Pode falar. A primeira fase ela chegou nos 70, 80, né? Depois de 140, 160, se não me engano, e depois ela passou de 210 a 220. Exatamente, William. Obrigado. Essa é a importância da aula prática, né, galera? De nós fazermos as experimentações e nós termos a criatividade de usar os materiais possíveis. Porque nós não temos como, obviamente, no nosso laboratório, verificar o ponto de fusão de um material do aço, por exemplo, que é mais de 1000 graus. Tá? Então, qual é a alternativa para nós mostrarmos aos nossos engenheiros, para que tenham ideia de como funciona a solubilidade no seu ofício de engenheiro mecânico, mostrando essas alternativas. Galera, o diagrama de fases. Tá? Em primeiro lugar, obviamente, mostra as fases presentes. Nesse experimento que nós fizemos, nós tivemos 3 fases. A composição das fases, como elas se apresentam, e a proporção. Apesar que isso muda, galera. Não sei se vocês estão entendendo. Se alguém quiser comentar, tomar conta do slide, bater um papo e nós debatermos, seria importante. Tá? Fases presentes, no nosso caso, tivemos 3. A composição da fase e a proporção. Como eu só tenho o William, que estava lá, e eu peço também para a galera que fez a química, se ele recordarem, o William, na verdade, assim, nas fases presentes, a proporção das fases nós tivemos... Nós não conseguimos enxergar, mas nós tivemos dezenas de proporção de fases. Nós tivemos uma proporção de fase apenas sólida, que foi mudando rapidamente para sólida, semissólida, líquida, e depois semissólida e líquida e só líquida. Não sei se você concorda comigo. Sim, 100%. E de forma muito rápida. Sim, deu questão de... Olha, não se colocar na ponta da caneta, acho que uns 25 segundos já... Exatamente, e nem isso. Esse trajeto. Exatamente.
Galera, vocês estão seguindo esse nosso raciocínio, que na termodinâmica é muito importante. Alguém quer fazer alguma pergunta? Algum debate? Galera, vamos conversar, gente. Vocês não precisam ter medo ou... medo não. Vergonha de debater e de exporem as suas opiniões, até porque nós temos pessoas aí que trabalham no setor. Beto, Júlia, querem comentar alguma coisa? Aqui tranquilo, professor. Beleza. Galera, agora vamos para os conceitos, tá, do diagrama de fase. Na verdade, o diagrama de fase, ele é um mapa no caminho, tá? Um mapa do caminho. Certo? É a forma que se utiliza para determinar o que nós temos nas nossas mãos, o que nós estamos analisando, que fases nós temos. Tá? Nós temos que ter, para conhecer esse mapa do caminho e as fases presentes, obrigatoriamente nós temos que ter o controle de temperatura. Nós temos que saber a temperatura que nós estamos lidando. Senão nós não vamos ter essa condição. Tá? Para que uma liga esteja em equilíbrio, galera, ela vai poder estar na fase líquida, semilíquida e sólida? Beto, isso tu vai poder responder, Beto. O que tu acha? Como é que é, professor? A pergunta, eu não estou ouvindo direito. Olha só, tu acha que para uma composição, certo? Metálica, esteja em equilíbrio, ela vai poder estar na fase sólida, semissólida e líquida, da maneira que eu e o William estávamos comentando anteriormente? Como é que tu vai Acredito que só fabricar na uma fase caçamba sólida. com uma Só na fase liga? sólida. Tem que estar sólida, né? Isso. Sólida. Até pode ser um material sólido de qualidade duvidosa, mas tem que estar sólida, não tem jeito, né? E esse equilíbrio, tá? E esse estado do sistema, galera, é isso que eu gostaria que vocês fossem assim me ouvindo e raciocinando, tá? Não durmam. Esse estado, esse sistema, essas características, depois que eles permanecerem constantes, eles vão ficar por longos períodos indefinidos. E quem vai determinar esses períodos é o engenheiro mecânico ou técnico que vai estar trabalhando nesses materiais, como nós vamos ver daqui a pouco. E eu quero que vocês prestem bem atenção agora aqui, ó, galera. É muito lindo isso aqui. Esse diagrama de fase de solução sólida, que é pura ciência dos materiais, pura termodinâmica, tá? Certo? Inclusive, a semana que vem, eu vou dar uma sugestão para que seja colocado na ementa, tá? O diagrama de fases. Ela é espetacular para nós observarmos a situação de determinado material. Esse diagrama de fase de solução, tá? Ele delimita de forma bem clara a linha líquidos e a linha sólidos. Viu, William? Aquela linha que eu e você acompanhamos. Sim. Muito rápido do sólido para o líquido. Tá? A linha líquidos, ela determina o lugar geométrico ou físico, né, da temperatura ou do material, onde nós temos só líquido. A linha sólido, da mesma forma, é um determinado lugar geométrico, com temperatura, abaixo da qual nós só temos a sólida. Vamos olhar agora aqui. Pessoal, olha só. Vamos aumentar o tamanho aqui. Líquidos, sólidos
E essa interface, William. Olha só, galera, repetindo como é bom nós estarmos presentes nas aulas práticas possíveis. William, eu vou dar para você esse slide. Esse você vai poder comentar de forma muito apropriada. Olha só, galera, prestem atenção nas extremidades. Ó. É onde começa, nós chamamos de melting point, o ponto de fusão. Olha aqui, galera. Ó. Esse exato momento. Esse exato momento nós temos aqui a linha sólidos, que está começando a sofrer o seu ponto de fusão, a sua transformação, passando para a fase líquida. O que achou, William? Está determinada a temperatura, certo? Está determinado os pontos A e B. Sim. Notaram que o ponto A está um ponto acima, o ponto B está um ponto acima, o ponto A está um ponto abaixo. E a temperatura, né? É... no primeiro caso, daquele pode material... Pode falar, William, pode falar. Como é mesmo, professor? Solvos? Não. O primeiro material lá que nós utilizamos. A sulfanilamida. Tu tá nesse caso ainda aí, né? Exatamente. Aqui, né? A temperatura ela foi bem mais baixa do que no segundo caso. Né? No primeiro, acho que nós não... esta aqui, tá certo? No segundo, a gente aumentou bastante. Né? Isso aí. Aí por isso que foi bem rápido o processo. Muito bom. Galera, entenderam bem esse diagrama? O restante da turma? Sim, professor. Maravilha. Vai cair na prova, tá? Sim. Quando eu falo para vocês, vai cair na prova, porque vai, tá bom? Não é pega-ratão. Os diagramas e os seus conceitos de fase, eu vou deixar para a Júlia. Alessandro. Diga. Vai você nesse conceito de diagramas de fase aí. Com tudo que nós falamos aqui e vimos, você vai ter essa condição. Peraí, só botar os fones aqui. Faixas de solidificação. Intervalo de temperatura na qual ocorre a solidificação. Esse intervalo varia com a composição da mistura. A linha líquidos é o geométrico das temperaturas acima das quais tem-se somente líquido. Fala bem calmo, tá? Como se tu estivesse explicando, Alessandro. Tá. A linha líquidos é o geométrico das temperaturas acima das quais tem-se somente líquido. A linha sólidos é o ligar geométrico das temperaturas abaixo das quais tem-se somente sólidos. A linha solvos divide duas fases sólidas. Existem só um pouquinho, aquela fase que divide, tá? As duas fases sólidas é os solvos, que nós vimos anteriormente. Pode falar. Tá. Existem alguns lugares no diagrama de fases que as linhas líquidos e sólidos se encontram. Nos eixos de origem dos diagramas, componente puro apresenta ponto de mudança de estado constante. Na temperatura eutética, única temperatura e composição onde coexistem duas ou mais fases. Vamos ver onde os dois eixos, tá? Da linha líquidos e sólidos se encontram. Aonde que é, galera? A branca aí, no caso, professor? Não, não é toda a branca. Sim. É aqui, né? Sim. Esses dois pontos. Ó. 2 pontos.
Esses 2 pontos, nós temos o encontro das 2 fases. Maravilha. Só um pouquinho. Galera, alguma pergunta, alguma dúvida? Gente, tudo tranquilo? Vamos dar continuidade, vamos aproveitar o nosso tempo, né, galera? O tempo de vocês é precioso e a mensalidade de vocês não é barata. Então, vamos lá. Vamos dar uma olhadinha rápida na degradação dos materiais, tá, galera? Eu dividi essas duas... Na verdade, todos esses slides fazem parte de uma aula gigantesca de ciência dos materiais que tem quase 300 slides, não é? Aí eu já faz um tempo que eu estou dividindo em tópicos e utilizando nos momentos que são necessários, até porque seria inviável você ministrar uma aula com 300 slides, na segunda hora ninguém ia te ouvir mais, e ninguém vai começar a ler e entender um número tão elevado de slides, né? Então, eu dividi entre 30, 40, 20 slides, abordando alguns elementos de forma mais específica, ficando apenas as propriedades dos materiais um pouco mais longa, que é a aula que eu gostaria de ministrar para vocês num sábado. Galera, a degradação dos materiais, tá? Certo? Tem tudo a ver com termodinâmica, que são os materiais poliméricos, materiais metálicos, as escolhas dos materiais, como vocês viram na aula passada, no materiais com memória de forma. Você que não estava aí, William, não é? Essa memória de forma e a forma tem tudo a ver com a termodinâmica, né? A seleção do material para determinada aplicação, os suportes, né? Para que os esforços mecânicos e a interação com o meio sejam suportados, não é? E nós temos aqui, galera, alguns óxidos. Vocês vão trabalhar muito com óxidos, tá? Júlia, anota aí para me lembrar, para nós fazermos uma oxidação numa moeda lá, ou algum outro material metálico na nossa próxima aula, para vocês terem uma ideia, tá, na termodinâmica, na engenharia mecânica, como forma a corrosão, a oxidação e a deposição de materiais e essas degradações de cerâmicas e de polímeros que, na verdade, nós já abordamos na corrosão dos materiais. As degradações, o enfraquecimento das cadeias, das moléculas, a corrosão por solventes orgânicos, prestem bem atenção, viu, galera? Tá? Que essa corrosão ocasionada por materiais químicos que vocês utilizam nas oficinas, né? E nos locais de desenvolvimento de materiais são muito graves, tá? E essa degradação ela ocorre por quê? Tá? Pela vacância. Deixa eu colocar aqui num tamanho maior para vocês entenderem. Tá? Quem é que conseguiria me explicar o que tem de errado? Tá? Imagine esse material de
material que está em uso ou em desenvolvimento. Prestem bem atenção, tá, galera? Certo? Nós temos várias células ou deslocamentos atômicos ou átomos, tá? Aonde estão as vacâncias e onde podem ocorrer as rupturas de forma mais fáceis? Beto e Júlia, que trabalham no setor. Eu não sei, professor. Júlia, Tô analisando, mas as vacâncias que é falado, geralmente elas estão mais separadas, não tem uma célula unitária perto dela, é isso? sim. Geralmente Não, tem tu foi bem, Júlia. umas coisas. Tá, tu foi bem. Prestem bem atenção, engenheiros. Façam de conta que vocês estão num corte de uma liga metálica que vocês estão preparando para a fabricação de uma peça ou de um material metal mecânico muito importante. Tá? Olhem aqui. Vocês estão vendo que nós temos aqui, nessa estrutura cristalina, uma forma homogênea, né? Certo? Ó. Os átomos todos ordenados. Vão me respondendo aí, galera. Tô certo? Tudo ordenadinho, certo? Sim. O que acontece aqui, galera? Nesse quadradinho azul. O átomo não se deslocou para o meio de outros 4 átomos vizinhos? Sim. Isso, sim. Olha aqui, galera. Saiu daqui e foi para a vizinhança. Essa vizinhança aqui, que formou um pentágono, ela ficou mais resistente? Sim. Sim. Tem mais E moléculas. aqui, o que aconteceu? Frágil. Mais fraco. Frágil, por causa da vacância. Estão compreendendo, galera, como a termodinâmica, a termoquímica, a química tem tudo a ver com a engenharia mecânica e os seus materiais? Isso aqui é uma estrutura cristalina, galera. Teve... O que causou isso, provavelmente, foi uma mudança de temperatura. Tá? Certo? Um efeito termoquímico, termodinâmico. É evidente isso. É evidente. Galera, na termodinâmica, na engenharia mecânica, vocês têm que se cuidar, tá? Com os abrasivos e a erosão. Os adesivos até não são muito problemáticos. A cavitação, que foi o que aconteceu anteriormente, tá? Certo? Agora, os materiais abrasivos e erosivos, que são, inclusive, necessários na engenharia mecânica, na cadeia produtiva metal-mecânica, tá? Mas eles podem deixar o material em condições ideais ou simplesmente acabar com o trabalho de vocês. Olha só, galera, prestem atenção. Tá? Quando um desgaste está acontecendo, seja qual superfície for, tá? O Beto, faz favor, me fala algo, algum material, algum sistema produtivo de vocês, tá? Que pode sofrer um desgaste espontâneo ou rápido. A gente tem aquelas catracas e tem buchas nelas. E o atrito ali que faz entre o eixo pode dar um desgaste grande nas buchas. Desculpa interromper. Sim. Pode falar.
O Beto estava falando ali, eu sei lá, mas tipo, mancais Isso. seria um exemplo? Sim, eu não sou especialista, mas o mancal é um exemplo, tá? Galera, o que é o sistema tribológico? O sistema tribológico nada mais é que são sistemas de atrito, tá, gente? Certo? E sistemas que estão sofrendo desgastes. Guardem isso. Beto e Júlia amanhã cheguem lá e para o colega de vocês e falem assim: nós temos que ter o máximo cuidado com os sistemas tribológicos. E ficar cuidando, vamos ver o que eles falam, tá? Certo, Júlia e Beto? Certo, vamos falar isso amanhã. Certo. E que sistema aí, professor? O sistema tribológico é um sistema que sofre desgaste, um sistema que sofre atrito, tá? Na engenharia mecânica, na termodinâmica, nós chamamos de sistema tribológico. Legal, né? Em vocês chegarem para os colegas agora, assim, galera, deixa eu até sair do slide. Eu sempre aproveito assim para dar uma conversada de cultura geral com vocês. Vocês são engenheiros, gente. Vocês são engenheiros. Vocês vão achar que o que eu vou falar não tem importância, mas digo para vocês que tem. Tem que se, eu já falei para vocês, eu acho que no início do semestre eu falei só para química, não sei. Vocês têm que se comportar já como engenheiro. Na medida do possível, vocês têm que usar o linguajar acadêmico, técnico, porque vocês são diferenciados. Vocês são engenheiros mecânicos, vocês estão estudando para quê? Não é questão de ser exibido, ser arrogante, nada disso. É incorporar em vocês, tá, o profissional que vocês são. Tá? Olhem as rodinhas de médicos, de dentistas, se eles não têm o linguajar deles. Gente, a engenharia, ela é, em todas as suas apresentações, a engenharia é a representação máxima das tecnologias existentes no mundo todo. O que nós seríamos sem os engenheiros? Tá? Acima de vocês, só os químicos. Galera, sem engenharia nós teríamos estradas, teríamos prédios, teríamos equipamentos, materiais mecânicos. Nós não teríamos nada sem engenharia. Vocês têm que incorporar a importância de vocês, tá, para a sociedade. Correto, gente? Não se esqueçam disso. Lá daqui a alguns anos, lembrem disso. Daqui a alguns anos, não. Vocês têm que começar já, mas vocês vão lembrar que eu falei. Nós temos aqui uma degradação de material em uso, bem legal para ser explicado. Vou chamar o Wagner. Opa! Tu vai explicar isso aí. Não está compartilhado, professor. Ah, desculpa. Sim, eu estava falando com vocês e não compartilhei. Vamos, Wagner. Ah, é para ler daí? Isso. Não, eu quero que você leia e explique. Tá? Nós temos aqui um sistema de desgaste abrasivo. Degradação dos materiais em uso. Desgaste abrasivo. Superfície dura sobre uma
mais molécula ocorre a pedra de materiais dessa segunda superfície. Ah, não entendi aqui, professor. Alô? Não entendi aqui. O que tu não entendeu, galera? O que é para explicar ali? Tá, ó, nós temos aqui um slide, degradação dos materiais em uso, tá? Certo? Abrasivo, desgaste, né? A superfície dura sobre uma superfície mais mole, onde está ocorrendo a perda de material dessa segunda superfície. Correto? Sim. Correto. Tá bom? Então, dá uma lidinha, dá um minutinho, dá uma explicadinha. Ó, vamos lá. No primeiro aqui, ó, galera, tá? O desgaste abrasivo, de abrasão. Tudo a ver com material mecânico e termodinâmica, tá? O material em diferentes graus de dureza, tá? O material superior está desgastando o inferior. Certo? Idem aqui, ó, que é na usinagem, galera. A usinagem não é um desgaste? Sim. É isso aí, galera. Tá? Olha os desbastes, polimento. É como se vocês estivessem fabricando uma peça. Capite? Alguém ficou com alguma dúvida? Não. Não, professor, tranquilo. Maravilha. Se não, vocês quiserem, inclusive, dar mais algum debate sobre algo que vocês acharem interessante, tá? Então, gente, vamos dar um intervalinho de 15 minutinhos para vocês. E vamos trabalhar, vamos lá, que o nosso nome é trabalho e o sobrenome é hora extra. Estou esperando vocês.